Bora para o nosso terminal, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá para o nosso terminal. Bom, vou aumentar a letra aqui para todo mundo. Só um instante. Beleza, estamos aqui no meu terminal. Eu estou utilizando aqui uma ferramenta que chama Vanguard. Não sei se todo mundo conhece a ferramenta, que é para criar máquinas virtuais, beleza? Então, se eu der aqui um comando Vanguard, status, vocês vão ver que eu não tenho nenhuma máquina aqui criada no meu VirtualBox. Então, o Vanguard nada mais é que uma ferramenta de infraestrutura como código para mim estar criando as máquinas virtuais. Por que eu utilizo ele? Porque é muito rápido. Se eu tivesse que instalar aqui com vocês uma máquina do Ubuntu ou qualquer outro sistema operacional, a gente gastaria pelo menos uns 30 minutos para baixar a imagem e fazer todo o processo de instalação, né? O Vanguard não, ele vai baixar uma imagem pronta para a gente de um sistema operacional e vai subir para nós, beleza? Então, basicamente, a gente precisa ter um arquivinho aqui do Vanguard File e aqui dentro eu coloco qual sistema operacional que eu quero subir. No meu caso, eu coloquei o Ubuntu. Só mostrar aqui para vocês rapidinho como que ele é. Ele tá um pouquinho grande, mas basicamente é isso daqui, ó. Cadê? Aqui, ó. É daqui que eu passo, o restante é tudo comentado, né? Então eu tenho que passar somente essa linha aqui, ó. Config VMbox e aqui o sistema operacional que eu quero. No caso que eu estou subindo um Ubuntu, beleza? Nós temos um vídeo aqui no canal mostrando como que a gente utiliza o Vanguard. E eu faço o seguinte, vou dar aqui um Vanguard Up para ele criar a nossa máquina virtual. E vocês vão reparar que é bem rápido. E aí, a partir disso, nós vamos começar a entrar aqui na parte do Linux mesmo, que é o que interessa para nossa aula, né? Vamos só esperar ele subir a nossa máquina virtual aqui do Ubuntu. Para quem quiser reproduzir, eu vou trabalhar no Ubuntu, mas os comandos que eu estou passando aqui funcionam para todos os sistemas, né? Todas as distribuições, tanto para o CentOS, Red Hat, Debian. Você pode estar utilizando qualquer uma dessas distribuições, beleza? Show de bola. Então aqui nossa máquina já subiu, só limpar a tela aqui. Eu vou dar aqui um Vanguard SSH para mim acessar esse servidor novo do Ubuntu que eu criei, né? Então a máquina zerada, repare aqui. E aí, beleza, vamos lá. Vamos supor que você acabou, né, de subir aí, instalar um servidor do Ubuntu na sua máquina, né? Qual que é o primeiro passo que você vai fazer? Nós vamos aqui, vamos lá, vamos pegar nosso primeiro laboratório. Deixa eu só trazer aqui novamente, peraí. Nós vamos criar esse laboratório aqui agora, ó. Então nós vamos fazer esse laboratório aqui dos estados do Brasil, beleza? Depois nós vamos aqui para a instalação de pacotes. Então vamos lá. O primeiro comando que eu vou passar aqui para vocês, o mais importante, é o mkdir, ok? O mkdir para mim criar uma pasta. Então quando eu quero criar uma pasta no Linux, eu crio com mkdir, ok? E vou criar uma pastinha aqui que chama Brasil. E como que eu verifico se essa pasta foi criada, né? Eu vou dar um ls. E aí eu vou listar tudo que está naquela pasta. Então aqui eu criei a pastinha que chama Brasil, beleza? Isso aqui é outro ponto importante, pessoal, que hoje a maioria dos comandos que eu executo no Linux, eu também consigo executar no Windows. Então lá no Windows você também consegue executar o ls. Se eu não me engano, você consegue executar o mkdir também. Então esses comandos de gerenciamento de arquivo e pasta, você também consegue utilizar no PowerShell, ok? Então criamos aqui a pastinha Brasil. E agora o que eu quero fazer? Eu quero acessar essa pasta Brasil. Então cd é para a gente acessar um diretório Brasil. Ok? E aqui eu estou dentro da pastinha do Brasil. Como que eu verifico em qual diretório que eu estou, né? Eu posso dar aqui um pwd. O pwd vai printar para você qual o diretório atual que você está. Então, nesse caso aqui, eu estou no /home, /Vanguard, que é o nome do usuário. Tem um usuário que chama Vanguard. E eu tenho uma pasta aqui que chama Brasil, que foi exatamente essa pasta que eu criei aqui com o mkdir Brasil. Beleza? Vamos lá, o Saulo, consigo executar esses comandos gratuitamente em algum serviço na nuvem? Sim, só criar uma máquina na AWS, por exemplo, um Red Hat, Ubuntu, vai funcionar para qualquer distribuição. Isso aqui funciona para toda distribuição, inclusive no Windows também funcionam esses comandos, ok? André, nessa máquina criada no Vanguard, eu posso instalar uma SCAD? Pode, é uma máquina comum que você vai criar. A mesma máquina que eu criei aqui no Vanguard é a mesma máquina que vai ter lá na AWS, por exemplo. É tudo Linux, isso não muda, o que vai variar é a distribuição, beleza? Então vamos lá, criamos aqui já nossa pasta, que é mkdir, temos aqui o ls para a gente listar e o cd para a gente acessar uma pasta, beleza? E agora, seguindo aquele arquitetura que a gente criou, nós precisamos criar a pasta dos estados, né? Eu tenho uma vantagem que no mkdir, em vez de ficar executando um comando por vez, eu posso executar aqui, criar mais de uma pasta ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu quero criar aqui o estado Minas Gerais. Se eu der um espaço aqui, passar um outro estado, Bahia, por exemplo, ele vai criar aqui o estado da Bahia, beleza? Posso dar mais um espaço, São Paulo. E vou passar aqui Rio de Janeiro também. Dessa forma, eu estou falando aqui para o mkdir criar 4 pastas ao mesmo tempo. Então, se eu der um Enter aqui, ele executou com sucesso. Se eu der um ls, repare que ele criou aqui 4 pastas ao mesmo tempo para mim. Então, esse é um comando bem legal também de você executar. Não precisa executar 4 vezes o mesmo comando. Você pode executar aqui uma vez e passar várias pastas aqui para você estar criando, beleza? E o próximo passo aqui é a gente criar alguns arquivos, né? Então, nós vamos criar alguns arquivos aqui de acordo com o nosso com o estado, né? Então, por exemplo, eu tenho que criar aqui um arquivo aqui em Minas Gerais, que é Belo Horizonte e Contagem. Então, como que eu vou criar esse arquivo aqui em Belo Horizonte e Contagem? Eu vou acessar essa pasta, cd Minas Gerais, e vou dar o comando aqui touch Belo Horizonte e Contagem. Então, repare que tem uma similaridade aqui.
O MKG eu posso dar um espaço aqui e criar vários arquivos, com touch também. Se eu der um espaço aqui e passar dois nomes, ele vai criar dois arquivos para mim, e eu não preciso editar isso de uma vez, de cada vez, né? Se eu der um Enter aqui, vou dar um ls, repare que ele criou aqui dois arquivos, Belo Horizonte e Contagem, beleza? Como que eu sei que isso daqui é um arquivo? Eu posso ter um comando aqui, ó, que chama File e Belo Horizonte. Então aqui ele me fala que é um arquivo em branco. Se eu editar, eu tenho um comando que chama Vim. O Vim é um editor de texto. Nós vamos entrar um pouco mais em detalhe mais para frente, né? Então, para mim editar um arquivo aqui, posso dar aqui um Vim, Belo Horizonte, e passo aqui algumas informações, né? Por exemplo, aqui, posso passar o nome de um bairro aqui, né? Põe aqui Centro, deixa eu pôr aqui Santa Cruz, que são alguns bairros aqui de Belo Horizonte, né? E eu posso salvar. E agora, se eu editar aqui um file novamente, repare que ele trocou de arquivo em branco para um arquivo de texto. E se isso daqui fosse um arquivo de imagem, ele me falaria, repare que não tem extensão, diferente do Windows. No Linux nem todo arquivo tem extensão, não é obrigatório. A extensão é mais para identificar aquele arquivo, beleza? Mas você pode passar aqui um TXT, por exemplo, beleza? E aí, ok, estou aqui, vou dar um PWD, estou dentro aqui da pasta de Minas Gerais. Agora eu quero criar alguns arquivos lá na pasta do Rio de Janeiro. Como que eu faço para acessar, né? Sendo que o CD eu acesso uma pasta, né? E aqui nós não temos nenhuma pasta, né? Eu tenho um comando aqui, um parâmetro, na verdade, do CD, que é o ponto ponto. O ponto ponto ele vai voltar para o diretório anterior. Então você dá um Enter aqui, repare que ele voltou para o diretório anterior, onde eu já tenho aqui algumas pastas, ok? E aí agora eu quero acessar aqui a pasta do Rio de Janeiro, vou dar um Enter, e eu vou criar aqui alguns arquivos, né? Arquivo de cidade, então eu vou dar aqui um touch, vou criar aqui Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, a cidade do Rio, e vou criar aqui também Niterói. Okay? Vou dar um Enter e repare que ele criou dois arquivos aqui para mim novamente. Então, um bom exercício, primeiro exercício do Linux para você fazer, para você memorizar, é repetição. Então você vai pegar toda a estrutura de passos que eu passei aqui, todos os diretórios aqui. Então você vai criar esses estados aqui e dentro dos estados você vai criar arquivos com o nome das cidades. Então com isso você já vai memorizar de cara o comando ls, comando cd, comando pwd para saber onde você está. Você fazendo isso daqui com certeza você memoriza. Então vamos, por exemplo, cd São Paulo. Vou criar aqui mk de não, né? Touch, que é um arquivo. São Paulo novamente e Campinas. Então, só dar um ls aqui, eu tenho aqui mais dois arquivos. Vou dar um cd.ponto para mim voltar para o meu diretório anterior. Se eu der um ls, está aqui meu estrutura de diretórios. Ok? E posso dar um cd.ponto de novo. E aí eu tenho outro comando bem interessante aqui no Linux, que é para mim ver a minha estrutura de pasta, que é o comando tree. Tree, o nome da pasta, Brasil, por exemplo. O papai falou que não existe um comando, vamos instalar aqui então. Só instalar aqui rapidinho o comando. pt update. Aqui ele me deu erro aqui. Eu tentei executar o comando tree e falou, comando não encontrado. Para você instalar, execute apt install tree. Beleza? Tentei executar, ele me trouxe um erro aqui falando que não conseguiu recuperar as informações do repositório, não conseguiu localizar, né? Porque no Ubuntu, normalmente, você tem que dar um apt update para ele estar atualizando os repositórios, ok? Só dar aqui no sudo primeiro. E aqui ele vai atualizar os repositórios. Em seguida, nós conseguimos instalar algum pacote aqui. Então, vamos só esperar ele atualizar, que eu instalo o tree aqui, que é outro comandinho legal para a gente estar gerenciando arquivos e pastas. Só esperar ele finalizar. Vou dar um clear aqui para limpar a tela. Vou dar aqui um sudo apt install tree. Ok? Quando você não encontrar um comando no Linux, você pode dar um apt install o nome do comando, normalmente ele instala. Vou dar um clear aqui novamente. Vou dar aqui um tree Brasil. E aí, olha que interessante. Ele me trouxe aqui toda a estrutura de passos que eu estou criando. Então, repare que nessa visão eu consigo ver que na Bahia faltou eu criar os arquivos das cidades. Então, como que eu faço aqui? Eu posso dar aqui um cd, Brasil, e aí eu posso passar meu caminho completo. Bahia, não precisa entrar dentro da pasta. Tem duas formas, né? Editar aqui cd Brasil, depois cd Bahia, executei duas vezes o comando. Ou eu posso aqui fazer da seguinte forma. cd Brasil e passo aqui Bahia na frente. E esse daqui é o caminho absoluto. Dou um Enter, ele já caiu dentro da pasta Bahia para mim, ok? E eu vou dar dois comandos aqui, touch, Salvador e Porto Seguro. Vou dar um Enter, cd.ponto aqui para voltar, cd.ponto novamente. Vou dar um ls, eu tenho a pastinha do Brasil. Vou dar um tree aqui agora, Brasil. Repare que nós criamos toda aquela estrutura de pastas lá do início. Nós utilizamos aqui três comandos. Nós utilizamos aqui o cd, o ls, o tree, na verdade foi mais três, né? pwd. Então a gente consegue ter essa visão, beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Eu voltei para o barra, então se der um pwd aqui, ele me fala que eu estou no barra. Eu preciso voltar lá para o home, né? Então cd home, Vanguard, Brasil, que é onde nós estamos trabalhando. Então se der um pwd aqui, eu estou dentro da pasta Brasil de novo. Vou dar um ns,
que nós vamos fazer aqui agora, né? Eu vou utilizar o comando cp. cp para a gente fazer uma cópia, ok? Então, eu vou acessar aqui Minas Gerais, vou dar um ls. Vamos supor, o arquivo de Belo Horizonte, nós criamos algumas coisas dentro dele, né? Vamos supor que eu quero copiar esse arquivo de Belo Horizonte lá para minha pasta temporária, lá barra temp. Então, como que eu faço isso, né? cp, o nome do arquivo, no nosso caso aqui é Belo Horizonte, e origem é Belo Horizonte. E para onde eu quero copiar esse arquivo? Ah, eu quero copiar lá para o barra tmp. Então, eu vou dar aqui um barra tmp. Vou dar um enter. E aí, beleza. Ele executou aqui. Como que eu verifico se esse arquivo foi criado lá no barra tmp? Eu posso dar aqui um cd, barra tmp, e dou um ns aqui. Repare que ele criou, para mim, uma pastinha em Belo Horizonte. Então, eu tenho em dois locais agora o arquivo Belo Horizonte. Eu tenho aqui em Minas Gerais e no tmp. Um outro parâmetro legal aqui do CD, então o CD hífen, ele vai voltar para o meu diretório anterior. Então, eu voltei aqui para a pastinha Minas Gerais. Se eu der um ns aqui em Minas Gerais, eu certifico que eu tenho dois arquivos ainda. Ok? E aí, vamos supor que agora eu quero mover um arquivo. Eu quero mover a pasta contagem, o arquivo contagem. Então, mv, contagem, eu vou mover lá para o barra tmp também. Vou dar um enter e ele moveu. Se eu der um ls no barra tmp também, que é um caminho absoluto, também funciona. Então aqui, ó, contagem agora. Eu tenho no barra tmp, eu tenho Belo Horizonte e contagem. Já que na pasta Minas Gerais, se eu der um ls, eu tenho só Belo Horizonte. Porque o mv, ele move o arquivo, ok? E além de mover também, ele renomeia. Então vamos supor que eu quero renomear aqui Belo Horizonte. Belo Horizonte, por exemplo, vou renomear aqui, pegar uma outra cidade para Nova Lima. Vou dar um enter. Se eu der um ls novamente, repare que ele trocou o nome da pasta. Então, o mv ele vai trocar o arquivo de local, vai mover e também vai renomear aquele arquivo. Beleza? Então, já passamos aqui para a maioria dos comandos aqui de gerenciamento de arquivos e pastas, ok? Tem mais um aqui que é bem interessante da gente saber, que inclusive eu utilizo bastante no dia a dia, que é o find. O find é para você procurar um arquivo ou pasta. Então, vou dar aqui um cd. Deixa eu ver onde eu estou, pwd. Então, estou aqui na pasta home do Vangros. Vamos supor que eu quero procurar um arquivo que se chama Salvador. Mas eu não sei onde está aquele arquivo que se chama Salvador. Como que eu faço para encontrar ele aqui no Linux, né? Eu dou o comando find, que é procurar. Passo aqui um parâmetro "-name", que eu quero procurar ele pelo nome. E o nome daquele arquivo, Salvador. Vou dar um enter. E ele vai me indicar aonde está aquele arquivo ali, Salvador. Beleza? E ele vai procurar sempre da pasta que você está para frente. Então, eu estou na pasta Vanguard. Então, se eu der um ls aqui, ele vai procurar a partir dessa pasta aqui para frente. Então, ele procurou aqui só na pasta Brasil. Se eu executar o mesmo comando aqui, procurando na pasta contagem, repare que ele não encontrou. Mas a gente tem um arquivo que se chama contagem aqui na nossa máquina. Por que ele não encontrou? Porque essa pasta contagem não está dentro do diretório do Vanguard. Ok? Ele está dentro do barra. Só que se eu der um pwd aqui, ó, o tmp, ele está aqui na raiz. Ele está aqui no barra tmp. E aqui eu estou dentro do barra home. Então, como a minha pesquisa está rodando dentro dessa pasta aqui, ele não encontrou. E aí, para me procurar na minha máquina como um todo, eu tenho que vir aqui na minha raiz, que seria aqui pegando analogia com Windows, né? Seria o C2 ponto, beleza? Se eu der um ls aqui, eu tenho todas as pastas do meu sistema operacional. Agora sim, se eu der um find, "-name", contagem, ele tem que achar aquele arquivo. Repare que ele deu uma série de permissão negada aqui, porque eu estou com um usuário comum. Deixa eu vir aqui para cima, mas aqui ele deve ter encontrado. Aqui, ó, barra tmp, contagem. Deixa eu só rodar isso daqui com sudo. Porque aqui, como eu estou fazendo uma varredura no meu sistema operacional como um todo, em alguns lugares, locais, meu usuário, que é um usuário comum, ele não tem permissão. Da mesma forma no Windows, você pegar um usuário que não é administrador, ele não vai conseguir acessar tudo. E o meu usuário do Vanguard aqui que eu estou utilizando, ele não é administrador. Então, com isso, ele não consegue acessar todas as pastas e dar essa série de acessos negados. Eu vou executar aqui o sudo para me elevar o privilégio desse usuário. E aí sim, ele não me deu nenhum erro de permissão negada e trouxe aqui a minha pasta onde está o arquivo contagem. Eu consigo ver aqui então barra tmp. Vamos supor que eu estou no meu barra novamente, eu quero encontrar aqui o arquivo Rio de Janeiro. Vou dar um enter. E olha que interessante, ele me trouxe duas linhas. Por quê? Aqui ele vai procurar pelo nome. Independente se é uma pasta ou se é um arquivo, ele vai procurar pelo nome. Então aqui ele achou aqui a pasta Rio e achou o arquivo Rio de Janeiro. Ambos têm o mesmo nome, por isso que apareceu aqui duas linhas. Então find é um comando bem interessante também para você procurar arquivos dentro do Linux. Beleza? Deixa eu ver se aqui tem mais algum comandinho relevante para a gente passar. A gente passou aqui pelo pwd, cd, ls, mkd, touch, faltou aqui o rm, para a gente remover um arquivo, né? Então vamos supor que eu quero remover esse arquivo aqui do Rio de Janeiro. Então vou dar aqui um cd, barra home, Vanguard, vou dar um enter aqui, ls, cd Brasil. Vou aqui listar o que eu tenho dentro dessa pasta, vou dar aqui um cd Rio de Janeiro, que eu quero remover esse arquivo. Vou dar um ls aqui novamente. Vamos supor que eu quero remover esse arquivo aqui Niterói. Então vou dar aqui um comando rm, Niterói, vou dar um enter, removeu.
Repare que ele não pediu nenhuma permissão, não trouxe nada, mas ele pegou e removeu. Então, por isso que é muito importante, quando você for remover um arquivo aqui no Linux, você ficar super atento, porque depois que você removeu, não tem como recuperar o arquivo. Não é igual no Linux, tem uma lixeira lá que você consegue recuperar. Que removeu, já era, beleza? Deixa eu dar um clear aqui. Então, pessoal, de gerenciamento de arquivos e pastas, que eu queria passar para vocês é esses comandos. Se você está utilizando o Windows, você consegue reproduzir os mesmos comandos que a gente tem aqui no Linux, a gente também tem no Windows, por isso que eu falo que é super importante você saber esses comandos, porque terminal não é só Linux, o Windows também tem terminal, inclusive eu já utilizei muito terminal no Windows. E se você precisar criar um script no Windows, que também é possível, você vai ver que é bem similar a forma de criar, tanto no Linux quanto no Windows, você precisa saber gerenciar o seu Windows pelo terminal. E aqui é uma boa orientação, já que os comandos, boa parte deles, pelo menos gerenciamento de arquivos e usuários, são os mesmos, beleza?